Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Michael, eu dou aula de filosofia para vocês, né? Eu dei uma aula para vocês só esse ano, que foi uma introdução sobre o que era a filosofia em si, né? Que já está no Classroom para quem não viu ainda, né? É, Essa é a primeira aula visual, né? Videoaula que eu estou fazendo. Então, qualquer momento em que eu parecer um pouco perdido ainda, eu peço perdão já, né? Para vocês irem se acostumando. Né? Infelizmente, esse é o jeito que a gente conseguiu para manter a produção com vocês, né? E a minha aula, quem veio, né? Quem assistiu, teve a oportunidade de assistir, eu gosto muito de conversar com vocês, eu gosto de saber a opinião, eu gosto de, sabe, questionar, porque eu quero entender o que vocês sabem, e a partir do que vocês sabem, eu quero construir coisas novas, né? E também porque eu sou canceriano, gente, eu gosto de contato, sabe? Pra mim é bem difícil a ideia de, sabe, tipo, falar um conteúdo olhando pra uma câmera, né? E eu tô olhando pro meu celular, então. E eu tô olhando pro meu celular aqui e o meu computador tá aqui, pra eu poder ter uma base, mais ou menos. Então, qualquer momento que vocês verem que eu não tô olhando diretamente pra câmera, é porque, eu estou acostumando em olhar pra câmera, porque tem um celular inteiro ali, né? Mas eu tô olhando pra câmera. E outro, porque meu notebook tá aqui, então às vezes eu olho pra poder, né, não ficar perdido. Fora isso, o de óculos mesmo que senão eu não enxergo. Gente, fora isso, eu tenho um pequeno problema de som, porque eu moro de frente com uma avenida extremamente movimentada e o meu quarto fica de frente, né? Então, é complicado, às vezes vai aparecer algum som de carro passando na rua, essas coisas, tipo, esses infortúnios que youtubers não têm, mas que eu tenho porque eu não sou um youtuber ainda. Um dia talvez eu seja, mas hoje em dia eu não sou ainda, tá bom? Só para poder introduzir vocês para o assunto. Sempre que der eu vou fazer uma piadinha, porque eu imagino que esse assunto em si, o de hoje, ele é um pouco mais maçante, talvez. Então, a ideia é transformar ele no jeito mais, deixar ele do jeito mais tranquilo possível para que vocês possam pegar certinho, tá bom? Gente, hoje a gente vai trabalhar. Ah, eu passei, pera. Hoje a gente vai trabalhar sobre mitologia, né? As pessoas, normalmente o vestibular cobra muito em filosofia a questão dos mitos, principalmente os mitos gregos. Eu vou trabalhar com alguns mitos fora da Grécia, né? Para vocês terem uma noção que não é só a Grécia que trabalha X assuntos, só que eu quero que vocês peguem a ideia do mito mesmo, sabe? A gente tem mais ou menos um imaginário sobre o que é o mito e tudo mais, mas às vezes o vestibular cobra alguns mitos e ele cobra algumas coisas, algumas interpretações que as pessoas ficam, tá, ok, mas isso daí é concernente a qual matéria? Se é tipo português? Assim, não, isso está dentro da filosofia também e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Vamos começar pelo básico sobre o é a mitologia em si. Primeiro a gente precisa pegar o quê? Mitologia seria o quê? Seria um conjunto de algo, né? Seria o estudo dos mitos. Ologia sempre tem essa questão do estudo, né? Biologia é assim, fisiologia é assim, né? E aí no caso o que seria? Essa ologia seria o quê? O estudo. Estudo do quê? Estudo dos mitos, né? E o que seriam os mitos? Os mitos está ali no último tópico desse slide, está aqui, ó, relato fantástico. É basicamente isso mesmo. Né? A mitologia seria o quê? Seria um tipo de estudo das coisas fabulosas, das coisas fantásticas. Então seria o quê? O estudo desses relatos, né? Que são os relatos fantásticos. Então são o quê? Basicamente a gente está lidando com o quê? A gente está lidando com a ideia de que são relatos, são histórias de um povo em um determinado tempo que usava para explicar X coisas, né? Então, por exemplo, você pega o mito, vamos pegar da Grécia. Você pega o mito da Perséfone. A Perséfone era a filha de Deméter, né? De maneira grossa, tá, gente? Estou explicando de maneira bem, bem básica, é bem mais do que isso. Mas o que acontece? A Perséfone, ela era filha, e ela era, se não me engano, a deusa das flores. Ela tinha toda uma questão, sabe? Tipo, a primavera e tudo mais, né? E o que acontece? Ela foi convidada por Hades para ir para o reino do submundo um período. Só que o que acontece? Quando você vai para o submundo, você não pode consumir nada de lá. Porque se você consome alguma coisa de lá, você é obrigado a ficar lá. Porque lá, tudo que tá lá dentro, tirando o próprio Hades, tá morto. Ele pertence àquele lugar. Então, algo que pertence àquele lugar, ele não pode estar fora dali, né? Na teoria. Então, a Persephone foi, porque o Hades tinha um interessezinho nela, tudo mais, uma coisa bem, bem louca, né? Isso daí eu adaptando a história do meu jeito, né? Mas é basicamente isso mesmo. Ela vai e ela acaba comendo
uma parte do banquete que tem lá. E daí ela se vê obrigada a ficar lá. E a Deméter fica desesperada, né? A Deméter fica desesperada. E o que acontece? Depois de muito lamento e tudo mais, acontece que a Perséfone consegue sair de lá um período do ano. Ela fica, se não me engano, acho que ela fica um quarto do ano fora, ou meio ano fora. Que são os períodos em que, na teoria, é como se fosse tipo, os períodos que a Deméter fica feliz. A Perséfone seria a deusa da primavera, então a primavera fica um período só no mundo. Depois ela passa para dar espaço para outro, sabe, outra estação. Aquela estação mais quente e tudo mais, aquela coisa mais calorosa. Só que depois a Perséfone tem que voltar pro mundo inferior. E quando ela volta pro mundo inferior, as plantas vão murchando, o clima vai ficando mais frio. Sabe, então, dá pra entender aquela questão de, tipo, você definir mais ou menos por que as estações do ano são mais ou menos assim? Isso é um jeito bem básico de entender um mito. O mito ele vem basicamente nessa ideia de vamos tentar explicar as coisas do mundo, já que a gente não sabe a resposta, vamos tentar explicar as coisas de maneira mais acessível possível, né? Então, isso também diz muito sobre o porquê que o mito é uma coisa tão importante no estudo da história. Porque dentro da história, você só consegue entender por que um povo é de um jeito ou de outro, às vezes estudando os mitos dele, sabe? Mais pra frente a gente vai dar uma olhada mais ou menos no mito dos astecas e vocês vão entender mais ou menos tipo, algumas características dos astecas que dá pra entender por causa da mitologia deles, certo? Só que o que acontece, gente? Não sei se vocês já tiveram essa dúvida, eu já tive. Por que os gregos e toda essa questão, porque você consegue entender uma questão religiosa neles, porque tinha sacrifícios, eles queimavam uma parte da produção, sabe, tipo deles em sacrifício a X deuses, eles faziam ofertas e clamores para Poseidon quando eles iam pegar viagens em alto mar, eles todas as vezes que, sabe, tipo começava a ter muito, sabe, tipo, muita chuva, muito trovão. Eles começavam a fazer, sabe, tipo, oferendas para Zeus. Eles faziam oferendas para Atena toda vez que eles iam para a guerra, para, tipo, vir as estratégias até eles, sabe? Tipo, eles faziam pro próprio Ares quando tinha guerra. Então, tipo, sabe, tinha uma questão religiosa. Só que o porquê que essa questão religiosa dos gregos é chamada de mitologia, e a religião cristã, hoje em dia, é chamada de religião? Vocês já pararam para prestar atenção mais ou menos do porquê? Fica uma dúvida aí, ó. E o que acontece? Você vê que tem até uma diferença, basicamente, até tem um nome, tem um sentido, né? A mitologia, ela vem daquela ideia de que é o estudo dos relatos de coisas fantásticas, sabe? São tipo como... É colocado até uma ideia, tipo, de história. Você tem um distanciamento. Eu acho que tem uma... Isso daqui a gente está problematizando, e eu estou problematizando com vocês, um termo, né? Isso daí vai acontecer muito durante o nosso curso, e é uma coisa que eu acho que é bacana até vocês pegarem para vocês, principalmente nesse mundo de hoje, sabe? Tipo, pegar algumas coisas básicas, que a gente entende como básica, e a gente começar a problematizar. Porque se você for parar para prestar atenção, religião tem uma coisa do tipo, minha religião. Mas aquilo é uma mitologia, sabe? Tem toda uma questão, uma diferença, uma articulação diferente. A mitologia tem uma distância, tem um distanciamento de você com aquilo. Ah, isso daqui é só um mito. Ah, isso daqui é só uma história. Ah, não, porque isso daqui é a minha religião, sabe? Então, se você for parar para prestar atenção, tem até uma diferença de conotação quando a gente fala ela, né? E, por exemplo, a religião, ela vem do latim de religiones, né? Religiones. Gente, meu latim tá fraquíssimo, assim como o meu grego. Eu nem tentei falar, né? Estudei na faculdade um pouco, mas, tipo, péssimo, né? Eu tô levantando o celular porque o slide tá, tipo, meio tampado aqui, tá, gente? Quer ver? Pronto, eu acho que assim tá melhor. É só para manter o celular em pé aqui. Aí, ó, perfeito. Então, religião vem do quê? Vem dessa questão de cultos e práticas religiosas, certo? Vem do latim e tem mais ou menos essa coisa, né? O que seria a religião? Segundo o dicionário, quando você pesquisa religião no Google, ele tem uma definição básica sobre o que é. Seria o quê? A crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, coloquei sobrenatural duas vezes, ó, aqui, ícone, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Ou seja, aquela ideia justamente é tipo, eu acredito em algo, e se eu acredito em algo, aquele negócio, sabe, tipo, eu preciso obedecer aquele algo, e aquela coisa, eu devo respeito a ela, né? Tem uma questão toda de, uma postura intelectual que resulta da crença. Então, aquela ideia do tipo, eu acredito nisso, então eu penso desse jeito. A religião deixa de ser só uma coisa física para ser uma conduta moral minha, sabe? Então você já dá para notar essa diferenciação, né? Vocês viram que tem uma questão muito mais, parece até que há
não parece que está se tratando basicamente da mesma coisa. A gente está lidando com a ideia de que religião é uma coisa muito mais uau, né? E a religião também está dentro dessa questão de sistema de doutrinas, né? É fácil, você pega uma igreja católica, uma igreja protestante, uma igreja, sabe, tipo um templo, como que fala? Um templo, esqueci, um templo islâmico, né, uma Meca islâmica e tudo mais. Você tem uma questão de, tipo, tem toda uma estruturação, tem a doutrina, tem os seus livros sagrados e, sabe, aquela coisa toda, né? Só que se vocês pararem para prestar atenção, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de mitos. Ela tem a sua doutrina, ela tem, sabe, as suas questões morais. Tem o Levítico, sabe, que fala sobre as regras do povo de Israel daquela época. Tem Êxodo, que tem os 10 mandamentos. Daí depois no Novo Testamento tem Jesus que volta para reiterar os 10 mandamentos, só que de uma maneira diferente. Só que você para prestar atenção, são mitos. Você está falando de um cara que bate um cajado no mar e ele abre. Você está falando de um Deus que criou o mundo em 7 dias. Você está falando de um cara, sabe, tipo, o mesmo cara que bateu o cajado para abrir o mar. A gente está falando que esse cara joga esse mesmo cajado e esse cajado vira uma serpente que engole outras serpentes. Sabe, se você parar para prestar atenção, não tem tanta diferença. Sabe? Então, aqui é justamente esse o ponto que eu queria chegar antes da gente começar a trocar essa ideia, né? Qual que seria a diferença, de fato, da religião e do mito? Da religião e da mitologia. O mito, ok. A religião e a mitologia, qual que seria a diferença? Tirando que a religião é uma coisa minha e a mitologia é uma coisa do outro. Sabe aquela ideia? Eu problematizo muito porque eu acho que há uma questão preconceituosa com isso. Por quê? Se você parar para prestar atenção, o mundo grego se dobrava para a religião helênica, que é o que a gente chama de mitologia, sabe, grega hoje em dia. Então, soa para mim desrespeitoso eu chegar e chamar a religião de alguém de mitologia só porque na teoria não tem os templos mais. Só porque na teoria tem pessoas que não tem. Eu estava lendo faz alguns anos já que a Grécia eles estavam fazendo todo um trabalho para poder retornar, sabe, com a crença helênica, com a mitologia helênica, a ideia do panteão de deuses e tudo mais, sabe? Então, se você for parar para prestar atenção, é uma questão muito complicada você virar e falar que X coisa é uma mitologia, X coisa é uma religião. Há essa diferenciação porque a religião é uma coisa presente, a religião é uma coisa atual, é uma coisa viva, né? Essa separação, ela é feita hoje em dia sim, sabe? Tipo, existem pessoas que creem nisso ainda, existem templos, existem sacrifícios, existem, sabe, tipo, doutrinas que são feitas, que são executadas até hoje, e isso é religião. O que deixou de ser religião, a que morreu, é a mitologia. A mitologia, ela se torna histórias que a gente estuda, não religião, não, tipo, crenças que a gente toma para nossa vida. Dá para entender? Tem essa diferenciação hoje em dia, mas ela é correta? Ela é aceitável? Sabe? Então, tipo, ela é aceitável, talvez a ideia de religião ser aceitável é bom para quem crê. Mas se você for parar para colocar todas no mesmo pacote, você vê que no fim das contas só é preconceituoso você fazer uma diferenciação entre outra e outra. Certo? Então, gente, é que nem aqui, ó. Toda religião, ela possui seu conjunto de mitos, sabe? Então, se você pega, tipo, a Bíblia, ela é um conjunto de mitos. Ela é um livro de mitologia. Se você pega o Alcorão, ela é um livro de mitologia, sabe? Se você pega algumas religiões X e Y, você vai ver que ela sempre tem os livros, ela sempre tem as histórias. Tipo, as histórias seriam esses mitos. Do mesmo jeito que eu posso contar sobre os 12 trabalhos de Hércules, eu posso contar sobre Jesus e seus 12 discípulos. Assim como eu posso contar sobre como... Quer ver, ó? Sobre como Jesus foi traído por um dos seus seguidores, eu posso dizer sobre Osíris que foi traído por Sete, seu irmão, no seu casamento, sabe? Então tem aquelas similaridades, tem um ramo de estudo que é chamado de mitologia comparada, que é literalmente você pegar X mitologia e Y mitologia e comparar para ver o que elas têm de parecido. E se vocês pegarem, vocês conseguem notar que tem muita similaridade entre uma coisa e outra. E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai tentar entender o que é essa semelhança de mitologias e o porquê que elas existem. Porque existe um motivo para elas existirem. E o motivo delas existirem é justamente a importância para a filosofia que elas têm. Beleza? Então, gente, eu vou partir do princípio que aqui a gente está falando sobre essa questão, né, da diferença, sendo que elas tratam da mesma coisa, basicamente, né? Então, gente, nessa aula, eu normalmente converso com vocês na aula para ver se vocês querem delimitar todas como religião ou como mitologia,
tem salas que querem que todos os estudos sejam colocados como religião, todos os estudos sejam colocados como mitologia. Eu, como sou estudioso, eu estou aqui para estudar os mitos, eu vou colocar todos como mitologia. Todas as crenças como mitologia. Todas as histórias que eu contar aqui, eu vou contar com um cunho de histórias, né? Porque eu não quero fazer separação nenhuma. Claro, eu tenho a minha religião, eu tenho familiaridade com alguns livros de mitologia, né? Eu tenho facilidade com a mitologia grega, eu tenho muita facilidade com a mitologia cristã. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mais de uma. Então, tem algumas coisas que para mim são mais fáceis, tem algumas coisas que eu tenho menos dificuldade, que eu tenho mais dificuldade, que eu tenho menos contato. Mas aqui a gente vai trabalhar hoje sobre todos como mitologia, beleza? Se eu soltar alguma vez religião aqui e ali, né, vocês entendem que pra mim é aquela coisa do tipo, a gente cresce com essa ideia, então é difícil pra às vezes a gente dar aquela desconstruída, beleza? Tá, deixa eu tomar meu café, rapidinho. O que acontece? A gente tem que partir do... Gente, muito legal esse negócio de dar aula, né? Rodando, tomando café, eu queria, né? Enfim, a mitologia, ela sempre moveu o mundo, né? A gente está partindo do princípio de que a mitologia, ela sempre foi uma coisa extremamente importante no mundo. Desde muito provavelmente, desde os primeiros, sabe, as primeiras civilizações que a gente tem contato, a gente sempre teve as histórias. As histórias, sabe, tipo, dos grandes feitos, sabe? Todo mundo sempre teve uma curiosidade de saber como o mundo foi feito, como a gente chegou aqui, por que a chuva é do jeito que ela é, por que cai raio, sabe? Então tem muita explicação, e essas explicações, às vezes, há um tempo atrás, a gente tem que pegar a ideia de que há um tempo atrás, né, sei lá, muitos anos antes de Cristo, a gente não tinha a ciência do jeito que a gente lida hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu sei que a chuva acontece porque as gotículas de água do solo, elas evaporam, daí elas sobem, elas se condensam, e daí elas se agrupam, e daí quando está muito carregado aquilo desce como água de novo. Hoje em dia eu tenho essa ideia, hoje em dia a gente tem essas comprovações, né, científicas. Mas você concorda que há muito tempo atrás isso era muito mais difícil. As pessoas não tinham como fazer esse tipo de coisa, né? Elas não tinham o avanço tecnológico que às vezes a gente tem para poder ter esse tipo de observação. Então o que acontece? Elas criavam, elas tinham o seu jeito. E o que acontece? Por mais que se fale muito mal da religião e né, de tudo mais hoje em dia, se entende de que a religião, as crenças, elas sempre serviram para manter o ser humano mais ou menos, sabe, tipo, mais tranquilo, talvez. Às vezes é mais fácil você ter uma crença que te diz que X, Y, Z coisas acontecem, do que você ficar tipo, meu Deus, como isso acontece? E aquela dúvida que você não sabe como sanar e que você nunca vai ter como sanar. Às vezes, algumas dúvidas que você não tem como sanar, é muito mais fácil você recorrer à religião do que você ficar se matando pro resto da vida. Isso daí são estudos, tem estudos que falam sobre isso, sobre como às vezes acreditar em algo mesmo a ideia de, às vezes, você acreditar que você não acredita em nada, porque eu não acreditar em nada é uma crença de alguma maneira, né? Então, você ter alguma coisa para confiar, alguma coisa para se apegar, mesmo que seja a ideia de uma ausência de coisas para se apegar, mesmo isso, facilita a sua vida. E querendo ou não, a religião, ela foi, sabe? As mitologias, elas cresceram no imaginário do povo. E o que a gente tem hoje em dia como uma organização de mitos, livros, Bíblia e não sei o quê, eram histórias passadas. Eram histórias contadas de boca a boca. Era, tipo, na Grécia, por exemplo, tinha os dramas, que eram o quê? As histórias fantásticas encenadas, sabe? Então, tipo, tinha aquela coisa, o que a gente conhece como a Odisseia, né, do Homero, eram o quê? Histórias passadas de boca a boca, de geração em geração, que chegaram até o ponto de alguém ir lá e escrever, sabe? Então, sempre teve essa questão do mundo, o mundo se movia através disso, sabe? As plantações, elas eram feitas em X períodos, porque se entendia que a Deméter assim, 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 e antes de fazer, você fazia um sacrifício, e toda vez que você recebia a sua plantação pronta, bonita, linda, ia lá, separava uma parte, sabe? Ai, nossa, chegou, guerreei com alguém, lutei com alguém. Ah, nossa, os meus escravos de guerra vão ser sacrificados para o meu Deus por causa disso, 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 porque ele deu a vitória pra gente, sabe? A própria religião, a própria mitologia cristã tem essa ideia de que o primeiro sacrifício foi feito quando, depois de Adão e Eva, eles pecarem, né, eles cometerem o pecado original, Deus foi lá, pegou um carneiro puro e sem marca e sem nada, e foi lá e cortou, teve derramamento de sangue, sabe, tipo,
para poder o quê? Purificar ele. Entende-se que Deus não, ele não sente o cheiro do pecado porque o sacrifício, sabe, tipo, tampa as narinas dele. Sabe, tipo, essa coisa, essa ideia, esses movimentos, eles sempre existiram. Eles sempre existiram, né? A gente está partindo do princípio do quê? Não, aqui é o desenho, é o escrito ainda. A gente tá partindo da ideia do quê? Que a mitologia, crer sempre foi uma parte do ser humano, né? E às vezes ele precisava desse momento, sabe? Ele precisava acreditar em alguma coisa. E isso sempre moveu ele para frente em algum grau, né? E os mitos, por incrível que pareça, eles não envelheceram. Eles não chegam, alguns, na realidade, eles são velhos, né? Eles são bem velhos e alguns a gente olha e fica assim, meu Deus, como essas pessoas acreditavam nisso, né? Mas daí a gente lembra que as pessoas não tinham realmente a ciência, às vezes era difícil de responder algumas coisas mesmo, né? Então, tem esse ponto. Mas se você for parar para prestar atenção, hoje em dia os mitos continuam muito em alta, né? E não só a questão do cristianismo, que é algo que move o mundo hoje em dia, que move mesmo, de fato, né? Não é só essa ideia do cristianismo. Há também uma coisa de que os mitos antigos eles estão voltando de maneiras diferentes hoje em dia, né? Se você pega a cultura pop hoje em dia, ela é recheada de coisa relacionada a mito, né? É recheada de fato mesmo, né? A gente tá falando o quê? De Percy Jackson, sabe? A gente tá falando de Percy Jackson. Percy Jackson é uma coisa muita gente conhece, imagino, né? Percy Jackson, que é o filho do filho de um deus grego que se descobre em 2010, 12, né? E daí ele tem toda uma profecia, os deuses eles ainda existem, eles vivem em Nova York e eles estão, sabe, no último andar, um andar que nem existe a olho nu, no último andar, o Monte Olimpo tá lá do Empire State, sabe, tipo, todo esse lance, né? E não é só isso, a gente tem God of War, né, a franquia de jogos que fala sobre um cara, o deus da guerra, e ele luta contra o panteão grego inteiro. Eu acho uma loucura, doido, né? Tem a questão da a Mulher Maravilha, que ela tem toda aquela questão da Diana, ela é a Diana. A Diana tem toda a questão das caçadoras e, sabe, Temícera, aquela, sabe, tipo, tem o Thor, sabe, tem o Loki, tem o Odin, sabe? Então, tá ali dentro. Tirando que a gente também tem que lembrar da questão da jornada do herói. O que a gente entende hoje em dia como a jornada do herói é o que? Por exemplo, Harry Potter. A boa parte dos livros juvenis de aventura, eles seguem uma fórmula que é a jornada do herói, né? Que é um escolhido, aquele pá do escolhido, né? Provavelmente todo mundo já leu algum livro ou assistiu algum filme sobre isso. Aquela pessoa que não tinha escolhido, sabe, tipo, a pessoa mais X do mundo, que foi por algum motivo escolhida. Ela foi escolhida, né? Ninguém sabe porra nenhuma do porquê que essa mulher, esse homem foi escolhido, mas ele foi escolhido. E ele tem um feito grande. Na maioria das vezes, às vezes tem uma história por trás, ou então tem uma profecia, sabe? Não porque fulano vai quebrar a espada de não sei quem, porque não, porque o cara com o raio na testa, isso e aquilo, sabe? Isso daí é o quê? Isso daí é um embasamento grego de história, gente. A jornada do herói parte muito daquele princípio, por exemplo, dos 12 trabalhos de Hércules. Isso é uma jornada de herói, sabe? A gente parte do princípio do que boa parte das histórias de heróis, dos semideuses gregos, eles eram o quê? Jornadas de herói. A gente vai ouvir, eu vou contar pra vocês o mito do Édipo, e daí vocês vão entender que é basicamente isso, sabe? Herói, jornada de herói, né? E, bom, que mais? Enfim, eu acho que dentro desse tipo de contexto eu acho que é bacana. E agora eu vou começar a trocar uma ideia com vocês sobre mitos mesmo. Eu vou contar alguns pra vocês, porque eu quero que a gente entre num debatezinho. Eu vou debater aqui, né? Vou ficar falando sozinho, né? Gente, por favor, inclusive, depois que vocês assistirem a aula, não me deixem esquecer. Depois que vocês assistirem a aula, eu vou postar ela no Classroom, tudo bonitinho pra vocês. Por favor, comentem. Comentem nos posts, tem um post, né? Comenta nos posts sobre o que você achou da aula, sobre debates que você quer fazer, sabe? Tipo, às vezes eu posso fazer um vídeo mais curto, alguma coisa sobre alguns debates X, Y, Z, que vocês tiverem interesse, beleza? Só para poder lembrar. Então, quando a gente fala de mito, a gente está falando do quê? A gente está falando de perguntas. Né? A gente tem essas questões de perguntas, né? Boa parte dos mitos, eles explicam coisas, né? Por mais que sejam histórias muito legais da gente, às vezes, ouvir ou ler, né? A gente está falando de alguém que está contando alguma história. Que nem um filme da Pixar, que a gente assiste e fica o filme todo chorando, porque os filmes da Pixar andam cada vez mais triste, mas depois você fica assim, tal filme fala sobre tal coisa, sabe? Tipo, dois irmãos fala sobre a questão da irmandade, sabe?
Monstros S.A. tem aquela questão de, tipo, você entender que, às vezes, Mentira, é uma propaganda comunista, brincadeira. É uma revolta de funcionários. Sobre greve. Qual que é o assunto do filme? Greve, né? Mas não, é sobre essa questão do, tipo, você encontrar amizades nas figuras que você menos imagina, sabe? Tipo, você, antes de julgar as pessoas, não ir pelo julgamento das pessoas, muitas vezes. Porque se você for para prestar atenção, tal, a Boo, ela era julgada pelos monstros porque ela era, tipo, meu Deus, tóxica, né? Tudo mais. E no fim das contas, o Sullivan e o Mike, eles têm muito essa ideia de que eles descobrem uma amizade, um amor muito grande por alguém que eles foram ensinados a odiar, sabe? Então tem todo. X-Men é uma paródia, uma paródia não, uma maneira diferente para falar sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre a homofobia, sobre N coisas, sabe? Então, hoje em dia tem muito essa ideia de filmes, sabe, tipo, que tem enredos que eles escondem, sabe, tipo, contextos ou mensagens muito importantes. Então, a gente está lidando com mitos que tem mais ou menos essa pegada. E uma das principais unanimidades entre mitos é o quê? O mito do nascimento do mundo. Por quê? Hoje, até a ciência tem essa maneira de tentar explicar sobre como o mundo surgiu. Só que antes da ciência, as pessoas tinham que lutar para poder descobrir como o mundo saiu. Porque você nasce numa porra de um lugar que você não faz a menor ideia de onde é, né? Não sabe que porra nenhuma você tá fazendo ali. Daí você fica assim, porra, onde eu tô? Que merda é essa? Entendeu? Daí você vai, tipo, eu fico imaginando, tipo, a primeira pessoa que foi visitar o Grand Canyon, por exemplo. A pessoa tá lá bonitinha, assim, eu imagino um cara bem perdido na vida, porque, né, porra, né, o Grand Canyon. A pessoa bem perdidinha na vida, ela tá andando, de repente ela, pô, e aquele bando de desfiladeira. Você fica assim, caralho, como isso daqui foi feito? Sabe? Eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver algum lugar que era tão bonito, ou uma coisa tão estranha, e você fica assim, porra, de onde isso veio? Como que isso surgiu? Que cara de bagulho é esse? Sabe? Eu acho que tem muita. Eu, pelo menos, tenho o tempo todo, né? Às vezes eu olho e fico assim, caralho, como isso aqui veio parar aqui, sabe? Tipo, como isso aconteceu, sabe? Então, eu acho a ideia do. Uma das perguntas mais antigas que o ser humano tem, isso eu comentei na aula passada, é a de como o mundo surgiu. E aí, toda crença, todo conjunto de mitologias tem a sua mitologia de criação. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela. Pronto, voltei. A gente tive um pequeno problema técnico, né? Mas, enfim, voltando para a questão da mitologia cristã. Quando a gente fala de mitologia cristã, a gente está falando de uma das coisas mais famosas para o que a gente conhece como mundo hoje em dia, né? A gente entende que esse tipo de crença, esse tipo de história, esse tipo de mito, de mitologia, ela está presente na nossa vida. Aqui, a gente que mora no Ocidente, né? A gente que foi fruto, né? De toda essa catequização, essa questão toda, né? No mundo e principalmente aqui nas Américas, a gente está lidando com a ideia de que, né, as pessoas elas nascem mais ou menos com o beabá, beabá bíblico muito bem presente na cabeça, né? Então, o mundo cristão, ele surgiu através daquele ideal de que, sabe, cada dia, sabe, o mundo inteiro foi feito em 6 dias. No sétimo, Deus descansou. E no sexto, ele fez boa parte das coisas e criou o ser humano, né? Então, a gente entende que o beabá cristão, ele é muito presente, ele é muito trivial até pra gente que conhece, que é aquele ideal de, né, que nem tá aqui no slide, que é o de Gênesis, o capítulo 1, 2 e 3, né, 1 e 2 principalmente. Que daí começa com a ideia do, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem fome, vazia, e o Espírito do Senhor habitava sobre as águas. Daí um belo dia ele disse, haja luz e houve luz, né? Então a gente está partindo do princípio, da ideia de uma mitologia que é baseada, que concebe um Deus que é tão poderoso que ele fala e as coisas acontecem. Ponto. Então a gente está partindo de uma ideia de que quem é cristão, quem entende, quem acredita ou acreditava nesse tipo de crença, eles têm a ideia do quê? Um Deus que criou o mundo através do verbo. João 1 fala lá, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e aquela coisa toda. Então, a gente está partindo desse princípio de que é uma figura onipotente, onisciente e onipresente. Tão onipotente que cria o mundo na voz, que cria o mundo na ordem, na ordenança. E a gente está falando de uma ordenança, a gente está falando do haja luz, é um imperativo. Para quem não lembra, imperativo são as ordens, né? Dentro da língua portuguesa, a gente entende que uma frase imperativa é uma frase de ordem. Faça, aconteça, haja luz, sabe? Então a gente está partindo dessa ideia, né? Aqui tem um slidezinho com um memezinho que eu vi na internet esses dias que eu achei muito legal, que é essa comparação. Quando a gente fala da mitologia e a gente fala do ideal científico, a gente está tendo essa diferença aqui, ó. Que aí fala, and God said. Daí, quer ver? Ó? Tem aqui no meu slide, mais fácil para ver. And God said.
Daí tem a fórmula física, se eu não me engano, a fórmula física das ondas que formam a luz, na teoria. Eu não sei direito, porque eu não sou de física. A pessoa de física pode dizer melhor, né? É uma fórmula específica que eu esqueci o nome. Tá lá, and God said, daí tem a fórmula e tem lá, and then there was light. Então, tipo, e houve luz, sabe? Tipo, e Deus disse, daí tem a fórmula da luz, né? Que é o que a gente entende hoje, que a luz é isso. A luz acontece assim, é desse jeito. Essa equação define tal onda, que a gente entende que a luz é uma onda hoje em dia. Sabe, tipo, essa diferença? E houve luz. Enquanto a ideia de um Deus que fala e as coisas acontecem, simplesmente, a gente tem o contraponto da ciência que fala que a luz acontece por causa disso, 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 disso. Dá pra entender? É mais ou menos isso. E eu achei legal essa ideia, justamente essa figurinha, porque normalmente a gente entende a crença cristã como uma coisa que ela é tipo, muito enraizada na gente. Não sei se vocês, pelo menos na minha é. É uma coisa muito enraizada. Então, tipo, eu entendo que nem tudo na Bíblia é verdade ou literal, porque há várias versões, há várias maneiras de ler a Bíblia, né? Os próprios teólogos dizem isso. Mas, tipo, a gente entende, tipo, o mar abriu, a gente sabe que é impossível, mas a gente, sei lá, eu pelo menos fui criado com esse ideal de que, putz, mas é capaz de não ter acontecido. Pois é, sabe? Então quando eu vejo uma frase dessa, tipo, pra mim é muito comum. Eu não acredito 100% que Deus tenha criado o mundo do jeito que tá na Bíblia, mas, tipo, pra mim faz sentido dentro daquele contexto, se Deus, sabe, tipo, baseado no Deus que a Bíblia apresenta, é muito capaz que ele possa ter feito, se ele existe, ele possa ter feito daquele jeito, sabe? Mas daí quando você tem uma frase, um negócio assim, você fica assim, caraca, daí parece que é quando você tipo, tem uma certeza absoluta, daí de repente você tem um contraponto que você fica assim, mas e se? Sabe? Sabe? Então é bem louco, né? E a gente tá falando do quê? Da criação do homem. Aqui tem o quadro famoso do Michelangelo, né? Michelangelo, que é a criação do Adão, né? Que tem toda essa figura do homem, sabe? E o dedinho, né? Que tem toda aquela separação, sabe? Tipo, até os dedos não se encontram. Então tem essa questão do tipo, a separação entre homens e anjos, homens e Deus, sabe? Embora Deus queira tocar, embora sabe? Há aquela coisa do tipo, não toca. E se você for pegar a mitologia cristã, você vê que tem essa questão mesmo, sabe? Tipo, Moisés chega uma hora que ele pede para ver Deus, mas ele não pode ver Deus porque a carne humana dele não aceita. A carne humana dele é tão suja, pecaminosa, que não concebe a figura perfeita de Deus. Então o que acontece? Deus, ele vai lá, manda ele se não me engano, manda ele no monte, na frente de uma rocha, se eu não estou enganado, e daí Deus passa, não sei se é atrás ou na frente dessa rocha. Não sei se é atrás dele ou na frente dessa rocha. E por quê? Só aquela presença. Nunca a visão, nunca o toque, nunca algo físico. Por quê? O humano e o divino não se encontram. E isso dentro da mitologia grega também é assim. Tá? A gente está lidando com a ideia de que se um Deus mostra a real na Grécia, se um Deus mostra a real forma dele, automaticamente o que acontece? A pessoa vira cinzas. Entende? Então eu não vou ficar me alongando muito nessa questão. A moto. Falei que ia acontecer em algum momento. Não vou ficar muito me prolongando dentro da mitologia cristã, porque eu acho que a mitologia cristã é uma coisa mais, né, mais acessível. Qualquer pessoa que foi numa missa já sabe uma base, né? Acho que todo mundo foi numa missa. Até eu, que não sou católico, já fui numa missa. Né? Então, ok. Aí a gente tem o quê? A mitologia grega, né? Que aí eu vou considerar como grega, porque os gregos criaram. Mas aí os romanos incorporaram outras coisas novas quando a Grécia foi conquistada, né? E isso aconteceu muitas vezes no mundo, né? De mitologias que começaram a agregar uma outra coisa, daí ficou essa, né? A ideia do Natal, né? A ideia do Natal, se não me engano, a ideia do Natal e da Páscoa são incorporações que a Igreja Católica no período romano fez para poder atrair, sabe, tipo, as pessoas de, sabe, civilizações que tinham sido conquistadas por Roma, elas já comemoravam aquela data. Então, para ajudar na catequização, e vou te dar a catequização é bem depois, né? Mas essa ideia, tipo, disseminação do cristianismo, eles começaram a incorporar coisas de outras religiões, de outras mitologias, para poder enriquecer e fazer mais palpável para o povo que tinha sido conquistado, né? Mas aqui a gente está falando da mitologia greco-romana, é exatamente nesse sentido, certo? Tomar um café de novo. Então aí na imagem a gente tem a representação do caos, que é o primeiro ser que existe, a primeira divindade de alguma maneira que existe em todo o mundo. A ideia dos gregos era o quê? Antes de existir alguma coisa, existia o caos. Tudo era caos. Certo? Só que eu não sei se é exatamente desse jeito, mas eu tenho uma compreensão do quê? Para uma coisa existir, você precisa ter um contraponto de alguma maneira. Na maioria das vezes é assim. Para você falar que alguma coisa é boa, você precisa ter uma experiência, precisa ter uma vivência, um contraponto de algo que não é bom.
pro bem existir, o mal precisa existir também. Porque senão, o que é o bem? Isso daqui, ó, filosofia pura, hein? Presta atenção, tipo, aquela ideia do tipo, o que é a escuridão? É a ausência da luz. Sabe? Faz assim, sabe aquele contraponto? Então, o que acontece? Para o caos existir, o que precisaria existir também? A ordenança. Faz sentido tudo nascer do caos? Faz. Mas para o caos ser caos, de fato, muitas vezes precisaria do quê? De uma questão de ordenança. E a partir do caos se surgem as principais, sabe, tipo, uau do mundo. Daí, o que é? A partir do caos, nasceu a Gaia. Gaia foi uma das criações do caos. Gaia é o quê? A Mãe Terra. E você vai entender a Mãe Terra do melhor, daquele jeito que você está imaginando mesmo, sabe? A gente está lidando que a Terra é uma mulher, é um ser humano, não ser humano não, é uma divindade em forma de mulher. Né? Mas aí a gente vai imaginar aquela mulher hippiezinha, sabe? A gente vai imaginar aquela Terra, né, verdinha com colarzinho de flor, tipo na Moana, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Então a gente vai ter essa concepção cultura pop de Mãe Terra. Mas é isso aí, né? Tem a Mãe Terra, tem a Nyx, que é a deusa da noite, e tem o Tártaro, que são os três. Criaram-se três. A Mãe Terra é a que engloba todo mundo. Por quê? Tem a Terra, tem o submundo, dentro do submundo tem o Tártaro e tem o Palácio da Noite. Então você está falando como se fosse tipo uma casona grandona, que é a Terra, a Gaia, e daí dentro dessa casa tem o Tártaro e tem o Palácio da Noite. O que acontece? A Nyx, todo dia, quando está escurecendo, o que acontece? O que é a escuridão? É a Nyx saindo do palácio dela e dando uma volta ao redor da Gaia. Sabe aquela ideia da tipo, a Terra girando? Hoje em dia a gente entende o quê? Que a Terra gira no próprio eixo e lugares da Terra são iluminados pelo Sol. Então a gente está naquela ideia do tipo, sabe, eu não consigo fazer o movimento da Terra porque é um punho, né? Mas, tipo, aquela parte assim tá, tipo, iluminada, mas a outra parte não tá. Isso a gente entende que é a noite. É a Terra girando em torno do próprio eixo. Só que o que acontece? Naquela época eles não tinham essa noção, né? A gente tá em partida de, sabe, tipo, um tempo antes de Cristo ainda, né? Então, o que acontece? A Nyx saía do palácio dela e girava em torno da Gaia, que é aquele período da noite. Certo? E também a gente tem que partir da prestar atenção, parece bobo, mas, tipo, quando a gente fala de mito, a gente tá falando de um povo X que acreditava naquele bagulho. Então, tipo, faz sentido que seja a Nyx dando uma volta, sabe? Tipo, em torno da Grécia, por exemplo. Que é o período é o período do dia que escurece na Grécia, sabe? Acho que eles tinham pouca noção, às vezes, tipo, dentro da mitologia, dessa coisa, tipo, o mundo, sabe? A whole new world, sabe? Bem Aladdin. Não. Eles tinham uma coisa bem, tipo, focada ali, sabe? Dentro daquilo, eles estavam ali dentro do assunto e pensavam só num âmbito Grécia mesmo, sabe? Enfim, tinha os três. O que acontece? A Gaia resolveu, né? A partir da Gaia nasceu Urano, que é o que? O céu. Então, é aquele outro tipo de coisa que eu comentei com vocês, né? É o quê? Para existir a Terra, teria que ter o céu junto, sabe? Então, tipo, é sempre uma questão de paradoxos, sabe? Tipo, não paradoxos, mas eu acho que é uma questão, parece quase antagônica mesmo, sabe? Tipo, de complementação, sabe? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu sei que a partir daí existiu o quê? A Gaia, é a Gaia Urano? É a Gaia Urano, né? Eu acho que é a Gaia Urano. Deixa eu só confirmar aqui, gente, porque os nomes são muito loucos. Gaia, cadê? Gaia Urano mesmo, né? Porque os deuses gregos, eles tinham, depois quando eles mudam para os romanos, eles começam a ter nome de planeta, daí eu fico, puta que pariu, já não tem mais, já não é mais nada, né? Enfim, a Gaia e Urano que tiveram essas questões, né? Por quê? No princípio, os gregos contam que no princípio a Gaia e Urano eles eram juntos, então é como se céu e terra não tivessem a separação, né? E aí a gente lembra da criação do mundo, porque na criação do mundo cristão, por exemplo, não havia afirmação, não havia firmamento entre céu e terra. Não havia um firmamento entre águas, por exemplo. Então, tipo, você cria o conjunto, depois você vai separando aos poucos. Então, tipo, é essa a ideia. A Gaia e Urano, a partir da Gaia, Urano nasceu, não me perguntem como, mas nasceu, e daí eles eram juntos. E o que acontece? Urano, o homem, Gaia, a mulher, eles ficavam fecundando o tempo todo. O Urano, um puta de um safadinho, tava lá fecundando a Gaia o tempo todo. E a Gaia parindo, porque, né, fértil. Um planeta fértil como o nosso, né? Gaia estava ali prenho o tempo inteiro, né? Bolada, né? A partir dessa fecundação, nasceu os titãs. Nasceu vários outros monstros, mas principalmente os titãs. E o que acontece? A Gaia chegou uma hora que ela ficou pistola, porque, tipo, bicho, eu não consigo parar de parir crianças.
sabe? Eu não consigo parar de parir crianças. E as minhas crianças, elas ficam presas dentro de mim porque elas não conseguem nem sair direito, sabe? Elas ficam, tipo, eu fico imaginando que é a ideia, tipo, de alguém, sabe? Tipo, aquela pessoa que fica beijando seu pescocinho o tempo todo, mesmo quando você não tá afim de fuder, sabe? Você não tá afim de sexo, não tá afim de nada, não tá afim de carinho, tá afim de ficar de boa, sua série. Aí a pessoa fica, sabe? Chato pra caralho. Eu imagino que seja uma coisa assim. Então, no fim das contas, ela chegou um belo dia que ela foi lá e ela armou com o filho dela, né? Ela deu uma foice pra ele. Isso daí aí, entendam que aqui eu tô contando uma versão adaptada da história, mais resumida, mas, tipo, entendam também que isso daí são histórias de boca a boca. Então, cada fonte que vocês pesquisarem, a foice que o Cronos, o filho da Gaia, vai receber, ela é contada de um jeito diferente. Tem uns que falam que os monstros deram, tem outros que falam que a Gaia que deu, tem outros que falam que ele construiu, então, tipo, né? Aí não há consenso nesse tipo de coisa, né? A gente não tá lidando com uma mitologia organizada como a da Bíblia, por exemplo, sabe? A gente tá lidando com uma coisa que era mais culturalmente boca a boca, beleza? Então, o que acontece? O importante é que o Cronos, em um belo momento, o filho da Gaia com o Urano, vai lá, pega uma foice e mete a foice nas bolas do pai. É bem básico, né? Eu achei bem óbvio, né? Literalmente, ele corta os testículos do Urano, e o Urano, muito puto, infértil, o que acontece? Ele se separa da Gaia. Achei muito brutal, é um jeito muito brutal. Rihanna teria muito orgulho de Gaia por ter armado todo esse papo junto com o Cronos, né? Ok, mate um homem, pom, pom, pom. Mas enfim, eu sei que tem essa questão toda de o que acontece. A Gaia, puta da vida, né? Ela fica lá deitada enquanto o Urano vai embora. Só que o que acontece? Do sangue de Urano que cai na Gaia, porque os deuses sangram, né? Icor, eles falam que é como se fosse um icor, né? Um sangue, alguma coisa assim, dourado e tudo mais. Que é essa coisa da divino mesmo. A partir do sangue de Urano que cai na Gaia, os monstros da Terra nascem. Então a gente está contando mais ou menos o porquê, tipo, a gente tá. É como se fosse uma criação do Tolkien. Eu não sei quem já leu O Senhor dos Anéis, mas é mais ou menos aquilo, sabe? Tipo, conta como os seres surgiram e por que eles surgiram. Então, os monstros da Terra, eles surgem no mundo grego a partir do quê? A partir do sangue de Urano, que é derramado através da traição do Cronos. Tá? E tá. Daí a Gaia consegue botar os filhos dela pra fora, finalmente, né? Não me pergunte como é que ela conseguiu colocar o Cronos pra fora, mas eu sei que todos os filhos dela saem, que são os titãs, né? E a gente tá falando de termina uma era de deuses aí, né? A gente tem 3 eras, né? É a era dos primórdios, dos principais, aí tem a era dos titãs e a era dos deuses. Quando começa a era dos titãs, é todos os filhos da Gaia, todos reunidos num panteão, que eles estão literalmente mandando na porra toda, né? O mundo é deles ali, né? Só que o que acontece? O Cronos é aquela ideia, eu acho que vocês já tiveram a lei da rua, não sei se vocês já brincaram na rua. A lei da rua é o quê? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? E normalmente quem bate, né? Quem apanha, quem arma com alguém, a pessoa fica com aquela coisa na cabeça o tempo todo. E o Cronos ficou bolado, porque ele ficou assim, se eu, que sou filho, fiz aquilo com meu pai, por que que eu não, por que que os meus filhos não poderiam fazer isso comigo? O que acontece? O Cronos fica louco, doido. E o que ele faz? Ele se casa com a Réia, né, que é a irmã dele, mas isso era comum na época, podia. Né, principalmente outros deuses, não tinha muita gente, não tinha muito ser divino para poder ficar, né? Então, ok. Mas o que acontece? Eles têm filhos, começam a ter filhos, daí nasce Poseidon, nasce Hades, se não me engano, não sei se é Hades ou Poseidon antes, eu acho que é Poseidon. Poseidon nasce, Hades nasce, e todos os filhos nascem. E o que acontece com o que o Cronos faz? Ele vai lá, a Rhea vai lá, para, ele vai lá e manda lá pra dentro. Como se ele engole os filhos assim, ó. Eu fico imaginando como é que engoliu um filho, né? Mas tudo bem. Como ele era um titã e os filhos dele eram deuses, eles eram imortais. Então, mesmo o Cronos engolindo eles, o bicho não morria, ficava só na barriga. Imaginando que deve ser horrível ter, tipo, uns 5, 6 filhos dentro da barriga, né? Mas ok. Então, o que acontece? Eles começaram a engolir as crianças, engoliram, e ok, né? Só que qual que é o problema? A Réia, assim como a Gaia, ficou puta da vida. Porque, porra, eu tô aqui parindo as crianças, eles vão ficar engolindo minhas crianças mesmo. O que acontece? A Réia, um belo dia, para os Zeus. Ela para os Zeus, só que em vez de dar ele pro Cronos engolir, ele simplesmente faz o quê? Vai e dá uma pedra pro Cronos engolir. O Cronos tão loucão, eu não sei aí como que, né, ele confundiu o filho com uma pedra, né? Mas a mitologia diz exatamente isso. E o que acontece? Ele engole aquela pedra e vive tranquilamente. Enquanto isso, a Réia vai e esconde Zeus dentro de um... Como fala? Ela, com a ajuda da mãe, né, a Gaia, né, ele esconde os Zeus dentro de uma caverna. E até o Zeus crescer. Ficar forte o suficiente para poder lutar contra o pai. E daí,
quando ele já tá forte o suficiente para lutar contra o pai, ele sai, ele dá uma bebida pro Cronos tomar sem saber. O Cronos, ele vomita todos os filhos já estão adultos, porque eles cresceram dentro da barriga dele, né? E aí a famosa como é que é o nome mesmo? Titanomaquia, né? Que é, nessa imagem aí, ela é representada pelo filme Os Imortais, que eu indiquei pra vocês depois, né? Assistam, é bem legal. E tem o Henry Cavill sem camisa o tempo todo, e é lindo. Mas enfim, o filme é muito bacana e ele tem mais ou menos, ele tem essa cena que é linda, ela visualmente é linda, que é uma cena real que ela traz essa ideia. Os deuses e os titãs, eles lutam assiduamente, e é uma luta que dura, sabe? Dura muito tempo. Então a gente tá partindo do princípio de pai e filho lutando, sabe? Então é uma luta muito que destrói a terra toda e aquela coisa toda, né? Eles usam o Titã usa arma secreta aqui, os deuses usam arma secreta aqui e aquela coisa toda, né? Quebra-pau. Dedo no cu e gritaria. Daí, o fim das contas, os deuses ganham. E daí entra a Era de Ouro dos Deuses, que é aí que os seres humanos, eles realmente têm uma importância. Por quê? Antes disso, os seres humanos já existiam. Existia um outro gato pingado, mas eles não eram importantes pro Cronos. Por quê? Os titãs, eles não queriam o desenvolvimento dos seres humanos. Eles queriam seres humanos burros mesmo. Então a gente está partindo do princípio de uma mitologia que considera a pré-história, por exemplo. Por quê? Os deuses, os titãs, eles lidariam com os seres humanos nômades da idade da pré-história. Já os deuses, eles entendem que eles precisam ser adorados e que o sacrifício dos humanos faria um bem para eles. Então o que acontece? É o período em que o fogo chega até os seres humanos e os seres humanos começam a produzir. Então a gente está falando desde a descoberta do fogo para frente, sabe? Então tem toda uma riqueza de detalhes dentro da mitologia grega que é muito bacana de estudar. E eles dividem por eras mesmo, né? E eles têm um panteão de deuses, né? Que cada um representa alguma coisa. A Afrodite representa o amor, né? O amor total. O Eros é o amor romântico. Sabe, tipo, a Deméter, a deusa da plantação. A Hestia, a deusa da lareira, do conforto familiar. A Hera é a deusa da família. Sabe, tipo, tem os três grandes, o Zeus, que é o deus dos céus, do trovão e o rei de todos os deuses. O Poseidon, que é o deus dos terremotos e do mar. Como que fala? O Hades, que é o deus do submundo, da morte, lá, aquela coisa toda. Então, tipo, a gente tá falando de figuras que são representativas. É um panteão, um panteão de deuses que, de alguma maneira, eles, cada um representam alguma coisa, né? Então, imagina agora o povo grego, sabe? Tipo, totalmente dentro dessa ideia de que cada coisa, sabe, de cada deus é um ponto, né? E aí a gente viu duas mitologias, no nosso documento, no PDF que eu vou mandar pra vocês, tem mais, né? Mas aqui é só dois, tá bom. Sabe, tipo, duas ideias de duas mitologias que são de períodos totalmente diferentes, mas que elas conversam entre si, sabe? A gente tá falando do mesmo tema. A gente tá falando de duas histórias diferentes. E aqui a gente vai falar, dá pra tratar do mesmo assunto, que aqui, ó, os mesmos dizeres, mas em mitos diferentes. Que daí eu vou falar sobre o quê? O Édipo. Quem vai fazer psicologia, quem tem interesse por psicanálise, quem gosta um pouco de filosofia, vai estudar o Édipo. Principalmente quem vai estudar psicologia, as teorias do Freud são todas baseadas basicamente no complexo de Édipo e tudo mais, né? E o que era o Édipo? A história do Édipo é louca. A história do Édipo eu vou resumir porque ela é muito longa de verdade. Ela é o quê? Existiu lá e a Jocasta, que eles eram reis de Tebas, uma cidade grega muito famosa na época. E eles tiveram um filho. A Jocasta ficou grávida, né? Ficou gravidona. E daí era muito comum que as pessoas ricas, antes, toda vez que acontecia alguma coisa dessas, elas iam até o oráculo de Delfos, regido por Apolo. E esse oráculo, ele sempre dizia, ele fazia previsões sobre o futuro. Na maioria das vezes, as previsões do oráculo eram todas ruins, né? Mas eu nunca entendi porque as pessoas gostavam tanto do oráculo assim, mas tudo bem. Só fudia os heróis. Mas daí tinha essa ideia toda de que o Laio foi até o oráculo, e o oráculo falou que ele ia ser morto pelo filho dele, e que ele ia ser morto pelo filho dele, né? E que o filho dele, o filho não ia apenas matar ele, mas ia casar com a mãe dele. Daí ele ficou tipo, puta que pariu, né? Ele ficou tipo, caralho. Daí ele foi falar pra Jocasta, a Jocasta, não, que nada, você acha, oráculo tosqueira, sabe? Sense Márcia da Grécia, relaxa, né? Nada, bobeira. Só que o que acontece? O Laio, ele tinha um temor muito grande. A Jocasta era mais neutra, a Jocasta era mais cética até, sabe? Só que o Laio, ele acreditava de verdade naquilo. Então o que ele fez? Ele chegou
esperou a Jocasta parir a criança, daí ele chegou pra parteira e falou assim, eu quero que você mate esse filho da puta. Não falou filho da puta porque ele tava falando da esposa dele, né? Mas, tipo, nesse sentido, mano, vou matar essa criança fodida, né? Então eu quero que você mate ela, você afoga ela no rio e não sei o que se vira. Mas eu não quero essa criança aqui. E pronto. Só que o que acontece? A parteira não sabia de porra nenhuma, ela olhou pra criança e ficou com dó da criança. O que ela fez? Ela fez um tipo um barquinho, tipo um bagulhinho de junco. Não é junco, mas tipo, fez um bagulhinho e deixou a criança dentro do laguinho, o lago foi. Só foi. E ela foi achada pelo rei de Tebas. Foi achada pelo rei de Corinto. O rei de Corinto não podia ter filhos, né? Se não me engano, ele não podia ter filhos. Ou ele tinha filhos, não sei. Eu só sei que ele adotou o Édipo. O reizinho de Corinto adotou o Édipo, que ele deu o nome de Édipo, né, pra criança. E daí o Édipo cresceu como se fosse príncipe de Corinto, sem saber o que estava acontecendo, sem saber de profecia, de porra nenhuma, né? Tava nada com nada. Só que um belo dia o Édipo descobriu que ele não era filho do rei de Corinto. Não, na realidade não, minto. Ele saiu de Corinto porque ele foi fazer uma missão. Os caras naquela época eles gostavam de dar uns rolês para poder matar uns monstros, algumas coisas assim. Nunca entendi qual era o sentido, né? Daí, o que acontece? Ele saiu de Corinto para poder. Ele saiu numa comitiva, se eu não estou enganado. Ele ficou sabendo que tinha uma recompensa muito grande em Tebas pela morte de um monstro. E os gregos, eles tinham muito tédio, eles eram muito vagabundos, eles realmente não tinham porra nenhuma pra fazer. Então era muito comum que eles ficassem nessas viagens mesmo. Então o Édipo, eu vou matar esse bichão aqui porque eu sou muito foda. Daí ele saiu e nessa comitiva ele trombou com um cara que estressou com ele no meio do caminho. Eu acho que, eu não sei se eles trombaram de fato, se eles tiveram desentendimento, mas eles travaram uma grande luta e o Édipo matou esse cara. Simples. E continuou o caminho dele como se nada tivesse acontecido, porque na Grécia matar as pessoas era tipo tomar água, né? Daí, beleza, foi, tomou a aguinha dele bonitinho, né? Depois de ter matado o cara, e foi pra Tebas, né? E o que acontece? Em Tebas tinha esse monstro grande, era a chamada Esfinge, que é o quê? Ele era um monstro ele era tipo meio leão, tinha uma asa, tinha a cabeça de gente, era uma coisa, tipo uma quimera, assim, sabe? E todo estranho. E ele era o quê? O monstro chegava e falava assim, desvenda-me, eu te devoro. Literalmente, né? Isso daí, gente, né? Tem toda uma ideia, né? Parece aquelas pessoas que você tá querendo conquistar, né? As pessoas não falam porra nenhuma do que elas querem, elas, tipo, me desvenda. Ou então eu vou te dar um fora, sabe? Esse daí é o desvenda-me, eu te devoro, tipo, sabe? Ou você me entende, ou eu vou te dar um fora. De 2000, né? Isso daí em 2020, né? Que lá era muito tempo antes. Mas é só uma adaptação minha, totalmente minha. Licença poética. Mas enfim, daí o Édipo, muito fodão, porque o Édipo se achava muito fodão, sempre se achou, né? Daí ele chegou e falou assim, então fala, então solta seu bagulho, seu enigma. E a Esfinge jogou o enigma dela mesma, né? E é um enigma todo que tinha toda uma ideia de, tipo, qual que é a criança, qual que é o ser que quando criança anda em quatro patas, quando adulto, que na mocidade anda de quatro patas, na vida adulta anda de duas e quando tá para morrer anda três, né? A três patas. E daí o Édipo acerta que é o homem, porque quando ele é criança ele anda engatinhando, quando ele é adulto ele anda em duas pernas e quando ele já tá velho ele anda usando uma bengala, né? Que seria a terceira pata. E daí a Esfinge fica puta, ela para de atormentar Tebas, eu não sei se ele mata ela ou não, mas eu sei que ela para de atormentar Tebas e o que ele não sabia era o quê? Quem desvendasse, o rei de Tebas tinha morrido numa comitiva, e que quem desvendasse a Esfinge ia ser o novo rei. Então o que acontece? Ele na realidade vira novo rei e casa com a mulher do rei antigo. Se apaixona por ela, casa com ela. E daí eles vivem um tempo juntos, eles têm filhos, né? Ele descobre que aquela mulher nunca teve filhos, né? Ela nunca teve algum para seguir a descendência, por isso que ele foi rei. E daí eles têm dois filhos. Só que o que acontece? Depois de um tempo, os deuses começam a se enfurecer com Tebas, né? E começa a mandar chuvas, e começa a mandar um monte de bosta na cidade, e destrói plantação. E naquela época começou a dar muita chuva, começou a destruir muita plantação, você sabe que alguma coisa estava errada com os deuses, né? Então o que acontece? Esqueci. Alguém vai até o oráculo, de novo o oráculo, e daí pergunta qual que é a solução para Tebas. E daí eles falam que a solução para... O Apolo fala, através de uma sacerdotisa, que Tebas só vai ser liberada quando descobrirem quem que foi o cara que matou
alguém de Tebas e que casou com a própria mãe, né? Tem toda aquela coisa. E daí é descoberto, depois de toda uma ideia do Tiresias e tal. Leiam, gente, é uma história muito interessante. Ela é o ápice da tragédia grega, inclusive. Né? O que a gente entende como tragédia grega são desdobramentos da história de Édipo. Enfim, daí o Tiresias chega, que era o cunhado do... Ele chega e fala assim, não, é o Édipo. Daí todo o Édipo fica putão e tudo mais. Tal. Ele, não, como assim e tal? E no final é descoberto que o Édipo é o cara. O Édipo, aquele cara que ele matou no caminho era o Laio, que era o pai dele. E que ele foi, e ele chegou e ele casou com uma mulher que era a mãe dele, teve filhos com ela, sabe? E daí o que acontece? A Jocasta, que daí ela entende, ela lembra da profecia que foi dita quando o Édipo nasceu. Ela se lembra dessa profecia, ela se enforca. E o Édipo fura os olhos e, sabe, tipo, ele vai pra sarjeta, fura os próprios olhos, e daí um buraco surge, engole ele e ele morre, sabe? Historinhas legais pra você contar antes de dormir para suas filhas, né? Lógico, né? E isso daí eram tragédias gregas. As tragédias gregas, elas eram interpretadas em praça pública, inclusive, viu? Você tá lendo, você tá entendendo que tem toda uma questão de jogo de conduta, de respeito aos deuses, né? Pá, tem toda uma historinha aqui, né? Isso é uma história, gente, né? Lembra que a gente tava com a proposta aí eu contar essa história para vocês acharem similaridades entre a história que eu vou te contar agora, né? E tem esse memezinho que eu acho muito legal, que é o Édipo descobrindo quem que era o causador de todos os problemas de Tebas, né? Que, tipo, né? Opa, sou eu, né? Uma bosta, coitado. Aí a história que eu vou contar a próxima tá no livro de Jonas na Bíblia. Jonas, ele era um profeta, né? Na época, antes de Jesus se levantava, a ideia de Deus, o Deus cristão, ele levantava mensageiros para o povo, que eram literalmente, às vezes a longo prazo, às vezes a curto prazo, para poucas mensagens, alguns para muitas, né? E Jonas, ele foi o quê? Ele era um profeta, que ele foi consagrado, ele foi chamado por Deus por profeta, para chegar aí na cidade de Nínive, pregar a palavra. Ele tinha a ideia do quê? Deus mandou ele ir para Nínive, que para dizer que se eles não se arrependessem, eles iam... Não, Deus disse para Jonas ir para Nínive para falar que por causa do pecado deles, Deus ia matar todo mundo. Isso numa cidade... Imaginem agora essa ideia, concebam essa ideia comigo. Na cidade mais tranquila do mundo, se você fizesse um negócio desses, você ia levar um tapão, sabe? Você ia ser escorraçado, né? Isso na cidade mais tranquilinha do mundo. Só que qual que é o problema? Nínive era uma das cidades mais ferozes daquele período. A gente está falando de uma cidade em que as pessoas decapitavam, sabe, os inimigos e colocavam a cabeça deles, tipo, nos portões, assim, e o sangue escorria. E era uma cidade com muitas pessoas canibais. Era, tipo, o fino do grosso, sabe, do pior tipo de gente, né? E ele foi chamado para ir nessa cidade falar que Deus ia matar todo mundo. Então imagina, né? Eles já não eram legais com a gente fora, daí você chega e diz, vai matar todo mundo, né? Ótimo, vou todo mundo aplaudir. O que acontece? O Jonas, ser humano como qualquer um, o que ele falou? Vou fazer porra nenhuma, vou embora, né? Pegou o dinheiro dele, pagou uma passagem de navio para Tarsis, que era uma cidade do outro, tipo, se o Nínive era no norte, no extremo norte, Tarsis era no extremo sul, sabe? Tipo, longe. Chegou e Tarsis era uma passagem cara, era uma das cidades mais ricas do período. Então ele gastou muito dinheiro com aquela passagem, uma passagem de barco, linda, e foi embora, sabe? Tipo, foda-se os ninivitas, pau no cu dos ninivitas, né? Só que o que acontece, gente? Chegou na metade do caminho, começou uma turbulência naquela porra daquele mar e o mar começou a revoltar. E mexe, e não sei o que, e aquela coisa toda, e não porque, né, e o barco quase virando, e daí os caras, os marinheiros, eles começaram a ir pra proa pra poder jogar sorte, pra ver quem que era que tava causando o transtorno dos deuses. Notas similaridades, tá? E o que acontece? É dito que Jonas era o cara causador. E o Jonas, ele sabendo que ele era o cara que estava causando aquele problema todo no navio, ele virou e falou assim, não, sou eu. Eu fui chamado para isso, mas eu resolvi não cumprir esse chamado e agora Deus está me punindo, tá punindo a gente por isso. Então me joga no mar, que daí, a partir do momento que vocês me jogarem no mar, o barco vai calmar na hora. E o que os caras fizeram? Jogaram no mar mesmo. Não é? A culpa era dele mesmo, né? Então, o que acontece? Jogaram o cara no mar, só que qual que era o problema? Jonas falou assim, porra, vou morrer aqui, ó. Tudo pra mim, né? Ah, que nada. E eis que Jonas deu uma afundadinha, um peixe gigantesco, vlau, no Jonas. E ficou lá. Ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. 3 dias dentro da barriga de um peixe. Ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, muito icônico e tudo mais. Eis que, a hora que Jonas já falou assim, meu Deus, vou morrer dentro dessa porra desse peixe, né? O que acontece? O peixe cospe ele numa praia. Daí ele ficou assim, meu Deus do céu, não acredito. Finalmente, né? Não morri e ainda peguei uma passagem de brincadeira, assim, né?
Tal. O que acontece? Jonas foi cuspido na ilha de Nínive. Tipo, você não tem escolha nenhuma. Foda-se, luta. Você que lute. Deus virou pra ele e falou assim, você que lute. Eu mandei você fazer, né? Então, o que acontece? O Jonas foi cuspido na ilha de Nínive, ele não teve escolha. Chegou na ilha de Nínive, teve que falar que Deus ia matar todo mundo por causa do pecado deles. Só que o que acontece? O povo se arrependeu. O povo se arrependeu e Deus falou que não ia matar eles. E o que acontece? O Jonas ficou puto. E é verdade, a Bíblia fala mesmo que Jonas ficou putão de raiva. Porque a cidade toda se arrependeu e ninguém, Deus não matou ninguém. Então esse fim da história, né? Fechou. Só que o que acontece? A gente está lidando agora com duas histórias que têm o mesmo embasamento, né? A gente está falando da história do Jonas, né? Que não teve escolha nenhuma, né? Ele não teve escolha. Teve uma questão de, não é destino, mas aquela coisa de, tipo, quando Deus fala, você não tem muito o que fazer, sabe, onde fugir. Que é uma ausência de escolha. Ao mesmo tempo que a gente tem a história do Édipo, que é um cara que estava escrito, está escrito, a história dele está escrita. Então, a partir do momento que a história dele está escrita, não tem para onde você correr. Ele não podia, toda vez que tinha uma profecia dentro das histórias gregas, não tinha para onde correr, né? Então, a gente está lidando a partir desse momento com duas histórias que são totalmente diferentes, mas que têm grandes similaridades. Que são duas pessoas tentando fugir dos seus destinos, um sabendo e o outro não, né? E eles são punidos, o redor deles são punidos por eles tentarem fugir. E quando eles param de fugir, aquilo se concretiza. Quando Jonas para de fugir, ele é engolido por um peixe cuspido onde ele devia estar, né? Que é o apronto e se faz aí. Ao mesmo tempo, o Édipo, o Laio tenta fazer com que fugir daquilo, mas no fim das contas ele morre pelas mãos do cara que não apenas é filho dele, mas que também vai casar com a esposa dele. Com a própria mãe, sem saber, né? Então a gente está lidando com essa ideia do tipo, não adianta fugir do que está escrito para você. É destino, sabe? É destino, você não tem escolha, né? E o que acontece? Isso daí é um código de conduta de alguma maneira, se você for parar para prestar atenção. Por quê? Como eu vou me comportar, como eu devo me comportar sabendo que eu não tenho escolha? Eu tenho que viver a minha vida do melhor jeito, mas eu não posso desobedecer a Deus. Porque se eu desobedecer a Deus, Deus vai me punir. Porque se eu não fizer os sacrifícios, eu posso ter grandes problemas depois, sabe? Então, os antigos, eles parecem que eles sempre viveram a vida deles baseado no medo de algum Deus invocar com eles, né? E na Grécia isso era bem comum, era bem comum. Os heróis, eles só se fudiam, né? Mas, tipo, eu acho muito legal esse sentido quando você para pra prestar atenção nessas similaridades. Porque, putz, é muito interessante, né? Se você for parar pra prestar atenção, você tá pegando histórias de dois textos de períodos muito diferentes, só que eles têm muita similaridade em conteúdo, sabe? E os mitos, eles diziam sobre códigos de conduta das pessoas, sabe? Então, tanto que se você for, quem tem a experiência de já ter ido numa igreja, principalmente às vezes numa igreja protestante, né, cristã, protestante, evangélica e tal, você vai ver um pastor lendo um textinho e tirando um código de conduta gigantesco. As doutrinas são o quê? Códigos de conduta. Sabe? Então você está lidando com essa ideia. Eu vou fazer isso, 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 isso. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou ser declarado culpado pelo meu Deus e eu vou pro inferno. Se eu não fizer isso, 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 eu posso, na realidade, o grego, ele podia fazer x, y, z, que no fim das contas ele ia acabar naquele mesmo ponto que ele estava tentando fugir. Sabe? Que é a ideia do Édipo tentando fugir. O Édipo tentando fugir do destino dele, mas no fim das contas caindo no mesmo ponto. Sabe? E tem essa chartzinha aqui que eu acho muito legal, que é literalmente, né, o cara falando, pior que a minha vida tá, não fica, né? Daí o Deus lá falando assim, bom, né, vamos ver então, né? Que então eu brinco falando que o povo antigo, o povo das mitologias, né, das crenças, eles viviam morrendo de medo de algum Deus invocar com eles. Tipo, eu não lembro qual que era o Deus que tinha a Hera, né, qual herói grego, que tinha a Hera como inimiga, porque ele era filho de Zeus. Então a Hera fazia da vida daquele homem um inferno, sabe? Fazia da vida daquele cara... Eu acho que era, se eu não me engano, era Zeus. Era o Héracles, que é o Hércules, né? O Hércules é o nome inglês, o nome latino dele, né? De latim, dos romanos. Mas enfim, o Hércules, ele fudeu, sabe? Ele comeu o pão que o diabo amassou da Hera, entendeu? Então, tipo, é bem bacana essa tirinha sobre isso. E agora, qual que é a questão, gente? A questão é, o que o mito e a filosofia têm de parecido? Se você for parar para prestar atenção, é exatamente esse ponto aqui. É o ponto do quê? Todo mito tem um problema filosófico que ele está tentando resolver,
sabe? Sabe aquele ponto do tipo, quando você tenta fugir, se você pega os antigos, né? Quando você tenta fugir de alguma coisa que foi te dita pra você e você cai naquele mesmo ponto que você tava tentando fugir, sabe? Isso é o quê? O problema filosófico do destino. Existe um destino pra cada um? As pessoas são destinadas às coisas? Elas têm escolha, de fato, ou elas não têm escolha, sabe? Então, se você for parar para prestar atenção, ela é um problema filosófico que a filosofia ela debruça sobre isso para poder questionar, só que contada de um jeito diferente. Que nem, por exemplo, se você pega, sabe, Deus criou o mundo em 6 dias, você pegar a teoria do Big Bang, você pegar, sabe, tipo, a teoria do Urano, do Urano, da Gaia, que foram, sabe, crias do caos, sabe? Então, quando você pega esses 3 pontos, você está querendo responder qual pergunta filosófica? Como que o mundo surgiu? Sabe? Quando você pega essas três linhas, você está tentando resolver a mesma pergunta filosófica. Então, qual que é a importância dos mitos para a filosofia? A importância dos mitos para a filosofia está em quê? Em tentar responder as mesmas perguntas. Os problemas filosóficos eles são os mesmos, só que o jeito que eles são resolvidos são diferentes. Né? Tem essa figurinha aqui que eu gosto muito. Cadê? A do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha, né? Que é essa brincadeira do tipo, eu respondo mais, eu respondo melhor. Só que no fim das contas, o mito e a filosofia, elas estão tentando responder a mesma coisa. Os caminhos são diferentes, né? É que nem você pegar uma pessoa que é direta ao assunto e uma pessoa prolixa que nem eu. Ela vai dar 25 mil voltas, mas ela vai chegar no mesmo ponto, sabe? Então, qual que é a importância da filosofia, né? Então, para os mitos? É basicamente essa ideia do quê? Responder as mesmas perguntas. Só que aí eu vou deixar para vocês uma pergunta, que daí eu quero que vocês respondam para mim depois. Para você, a mitologia é um tipo de filosofia? Aí você vai ter que entender qual que é a concepção de filosofia que a gente está trabalhando. Que é aquela concepção de você questionar algo e você questionar e questionar e questionar e questionar pelo gosto da busca. Pelo gosto da busca de saber alguma coisa. Então aí eu quero que você me responda depois. Para você, a mitologia é um tipo de filosofia? Ou não? Se ela for, por que ela é? Se ela não for, por que ela não é? Beleza, gente? Basicamente a aula é isso, eu falei bastante. Eu não estou tão acostumado e, na realidade, quando eu estou dando aula eu consigo resumir mais as coisas. Mas como eu tô aqui dentro de casa, eu começo a falar e eu acho que eu estou sentindo falta de falar. Né? Mas eu quero agradecer todo mundo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam respeitando essa quarentena toda. Espero que todo mundo da casa de vocês esteja bem, né? Precisando, me manda um e-mail, me manda uma mensagem, me manda qualquer coisa, vamos entrar em contato. Não estou isolado de vocês. A gente só está no isolamento físico, mas a gente não precisa se isolar socialmente de fato. Né? A gente pode estar aqui, eu vou aqui. Agora que eu peguei gosto por começar esse negócio, eu vou trazer mais aulas para vocês, mais temas. Às vezes vou soltar algum comentário aleatório sobre alguma coisa que está acontecendo, né? Mas só pra gente manter esse contato, tá? Mas eu vou deixar para vocês o PDFzinho, eu vou deixar esse PowerPoint para vocês, né? O PDF tem muitos mitos, tem alguns mitos que eu deixei a mais fora isso. Tem uma quantidade de questões, né? Eu acho que tem 8 questões para vocês fazerem, para vocês irem treinando, né? Vocês podem me enviar. Tem o meu e-mail lá em cima, no cabeçalho dos PDFs, sempre tem o meu e-mail. Então, se vocês quiserem me enviar alguma coisa assim, né, fiquem à vontade. Foi um prazer e é isso. Beijo, 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 beijo para todos vocês.